Olha, primeirão, voltando de novo aí com tabela periódica daquelas duas últimas aulas que nós vimos na semana passada, e agora nós estamos de novo aqui dentro desse mundo periódico. E hoje vamos tratar de propriedades periódicas, né? Nós já vimos anteriormente, já estudamos a tabela periódica, nos aprofundamos um pouco, e agora a gente vai para as propriedades periódicas. Importantíssimas propriedades periódicas, muito assediada aí e aparece constantemente nas atividades, nas avaliações, Enem também, de vez em quando aparece. Vamos ficar atento aí, tá certo? Então vamos lá, dar prosseguimento às nossas aulas de química e vamos direto aí para propriedades periódicas. Propriedades periódicas são aquelas que, à medida que o número atômico aumenta, elas vai assumir valores crescentes ou decrescentes em cada período, ou seja, repetem-se periodicamente, tá certo? Então, ó, ela está relacionada ao número atômico. E as principais propriedades periódicas são, que nós vamos ver, são raio atômico, fica ligado nisso, energia de ionização, afinidade eletrônica, eletroafinidade, eletropositividade e eletronegatividade, reatividade e propriedades físicas que a gente vai ver em outra aula aí, tá certo? Iniciando aí, vamos diretamente para raio atômico. Raio atômico está relacionado ao tamanho do átomo. Pessoal, falou em raio atômico, pensa no tamanho do átomo. O átomo cresce, o átomo pode ser grande, né? Ou seja, é a distância que vai do núcleo do átomo até o seu número de elétrons mais externo. Só o número de elétrons mais externo é a última camada. Essa última camada está relacionada ao total de níveis. Níveis são aquelas camadas. K, L, M, N, O, P, Q. Ou seja, o tamanho do átomo está relacionado ao total de níveis. O elemento que tem 3 níveis, o tamanho dele ele vai ser maior do que aquele que só tem 2 níveis ou só um nível. Tá certo? Aquele que tem 5 níveis já vai ser maior do que esses que eu estou comentando agora. Quem tem mais nível na tabela periódica chega a 7, né? Total de níveis que são as eletrosferas na tabela periódica. Muito interessante você observar isso. Olha só, para comparar o tamanho dos átomos, devemos levar em consideração 2 fatores. O primeiro é esse que eu falei anteriormente, que é o número de níveis, né? Que nós chamamos antigamente de camadas. Ou seja, quanto maior o número de níveis, maior será o tamanho do átomo. Só que nós sabemos que tem átomos que têm o mesmo total de níveis, né? Caso os átomos comparados apresentem o mesmo número de níveis, que é o mesmo número de camadas, devemos usar outro critério. Por exemplo, o cálcio tem 4 níveis, K, L, M, N. E o bromo também, K, L, M, N. E aí, quem é o maior dos dois? Nesse caso, você vai olhar para o número de prótons. O átomo que apresenta maior número de prótons exerce uma maior atração sobre os elétrons. E o que ocasiona uma redução, né? Um achatamento no seu tamanho. Então, olha só. Se eu falei que o cálcio tem 4 períodos, o número atômico dele é 20. E o bromo tem 4 períodos. Se o número atômico dele é 35, quem tem maior número atômico se torna menor. Tem um achatamento, ficou achatado. E quem é maior, nesse caso, é o cálcio. Tá certo? Porque tem um número atômico menor. Muito interessante isso aí. E o raio atômico, como é que a gente vai representar? É assim que você vai representar. É assim que você vai ter a ideia de como se comporta esses elementos na tabela periódica. Na tabela periódica, os raios atômicos, ele cresce, ó, da sua direita para a esquerda, tá aqui, ó, da minha, né? Ó, daqui para cá, da direita para a esquerda e de cima para baixo. Esses são os maiores elementos da tabela periódica. Os maiores elementos da tabela periódica estão nesse sentido, estão desse lado da tabela periódica e embaixo aqui. Por isso que o frâncio é o gigante da tabela periódica, tá certo? Energia ou potencial de ionização. Energia de ionização ou potencial de ionização. A energia necessária para remover um ou mais elétrons de um átomo isolado no estado gasoso.
Então, ó, eu tenho um átomo no estado gasoso, a energia, essa energia necessária para remover, ó, esse elétron desse átomo nesse estado gasoso. Como é que ocorre na tabela periódica a energia de ionização ou potencial de ionização? Ele ocorre da esquerda para a direita e de cima, aliás, de baixo para cima e de baixo para cima. O elemento que tem maior energia de ionização é o hélio. O hélio, tá? E aqui todos os gases nobres estão no estado gasosos, tá certo? Especificamente, a energia de ionização ocorre em elementos no estado gasoso. Fica ligado nisso. E afinidade eletrônica ou eletroafinidade. A afinidade eletrônica ou eletroafinidade é a energia liberada quando um átomo isolado no estado gasoso captura um elétron. Nesse caso aqui é o contrário, é o contrário da energia de ionização. Um átomo no estado gasoso, ó, ele pega um elétron e captura. Então, quando ele captura, ele teve um gasto de energia para isso, ele liberou energia. Vamos ver como comporta a afinidade eletrônica. A afinidade eletrônica é semelhante à energia de potencial de ionização. Olha só, da tua esquerda para a direita e de baixo para cima. Só que vai até a família 7A. Então, quem é o elemento que tem maior afinidade eletrônica é o flúor. Flúor tem maior afinidade eletrônica. Lembra que o anterior era o hélio. Aqui, ó, essa barrazinha quer dizer que você não leva em consideração os gases nobres. Você só vai até aqui, né? De baixo para cima, aqui nos halogênios, tá certo? Eletroafinidade, ou melhor, foi o que passou, né? Eletronegatividade. O que é eletronegatividade? É a tendência do elétron arrancar o elemento arrancar o elétron do outro. É a força de atração exercida sobre o elétron de uma ligação. É a força de atração exercida sobre o elétron de uma ligação. É a força que ele arranca o elétron para si, de outro átomo, né? Muito interessante isso. Então, a eletronegatividade, ela ocorre também da esquerda para a direita e de baixo para cima. Os elementos mais eletronegativos também é o flúor, é semelhante, né? É semelhante à afinidade eletrônica. Só que aqui, nesse caso, como é o flúor, esses outros elementos também, o nitrogênio, o oxigênio, né, também são elementos com grande eletronegatividade, tá certo? Arranca os elétrons quando encosta perto. É o caso da oxidação, né? Aonde o oxigênio encosta, ela arranca os elétrons para si, e aí provoca aquele fenômeno que nós chamamos de ferrugem, certo? Eletropositividade. Eletropositividade é a mesma coisa de caráter metálico. É a propriedade periódica associada à reatividade química. Então, na verdade, ele é reativa, né? É aquela tendência que o elemento tem de afastar o elétron de si. Então, se ele tem a tendência de afastar o elétron de si, eletropositividade ocorre ao contrário da eletronegatividade. Ocorre da minha direita para a esquerda e de baixo para cima. O elemento maior é o mais eletropositivo, é o gigante, é muito eletropositivo. Ele afasta todo mundo dele, os elétrons dele. Nesse caso também é aqui, ó, é o nosso frâncio aqui, beleza? Então tá aqui. Então esse é a nossa eletropositividade, tá certo? Na próxima aula nós vamos entrar aqui em propriedade física dos elementos para a gente concluir essa parte nossa aí. Então até a próxima aí, aulas curtas, aulas rápidas, para que você possa ter um entendimento também muito mais concreto, né? Sem nada muito extenso. Tchau, até a próxima aula aí. Valeu!